quiser começar a gravação, já começou, ótimo. Vamos iniciar o nosso webinar sobre inteligência artificial para automação de testes, aqui como está aqui no nosso primeiro slide. Para quem não me conhece, eu sou Laerte Neto. Eu trabalho na OBI já há 4 anos, praticamente, vai fazer agora no próximo mês. Trabalho como SDET no cliente chamado Global Shares, que é uma empresa do grupo JP Morgan, que é um banco norte-americano. Atualmente também eu sou embaixador do Cypress. Para quem não conhece o Cypress é um concorrente, como se fosse, né? Um concorrente é outra ferramenta, né? De automação de testes ali parecido com Selenium, para quem vem do Selenium, para quem vem do Robot Framework, basicamente é isso. O Cypress automatiza testes. Essa apresentação não necessariamente, para esse webinar, precisamos ter conhecimento assim, de Cypress ou nada disso, não é necessário mesmo. Só mesmo assim, quem tiver alguma noção de Cypress, ponto, vai ter uma vantagem, porque o exemplo que eu vou trazer vai ser em Cypress, mas podia ser em qualquer outro. E também um conhecimento de testes automáticos, de automação de testes, também é interessante, porque nós não vamos tratar muito desses assim, de conceitos muito básicos, né? Já vamos dar sequência. E para quem quiser aprender mais sobre Cypress depois, pode olhar no canal da Albay. É só ir lá e procurar por Cypress dentro do canal da Albay. E se digitar, por exemplo, acho que Cypress Webinar já vai aparecer lá pelo menos uns 10 vídeos que eu e outros colegas gravamos relativo a Cypress. Mas pronto. Tá. Então é isso. Só para já falei um pouco dos pré-requisitos, né, que precisamos e os tópicos que nós vamos ver hoje. Vamos ver esse webinar vai ser bem introdutório. O conhecimento de inteligência artificial é algo bem novo, né? E que está mudando, e está em mudança em constante. Inclusive, está muito rápido. Eu estava até a conversar sobre a Lara com isso aqui nos bastidores um pouco antes. Tá uma evolução, as ferramentas. Aparece uma ferramenta, já é descontinuada, já aparece outro logo em seguida. Então, é algo bem dinâmico. Então, nós vamos focar nesse webinar em introdução de conceitos, certo? Vamos avançar um pouco para algumas ferramentas que podem nos ajudar a criar testes automáticos com auxílio de inteligência artificial. E no final, como bônus, eu vou ainda trazer algumas ferramentas que eu acho interessante, que não é necessariamente para o nosso contexto profissional de QA, de qualidade de testes, mas são ferramentas que eu acho interessante para o dia a dia. E que quem não conhece, talvez já conheçam algumas, mas quem não conhece, é interessante saber porque dá jeito em vários aspectos do nosso dia a dia. Então, eu também trago esse bônus aí ao final do webinar. Mas vamos logo a isso. Não precisa se preocupar com conceitos, para quem não conhece esses conceitos, e não vamos entrar muito avançado nisso. Mas só para que saibam, a inteligência artificial ela avançou muito, não é verdade, nos últimos anos. E ela foi avançando de uma forma que nós chegamos a esse ponto central aqui dessa imagem aqui, que é essa Generative AI, né? Que é o que nós vamos mais focar daqui a pouco, né? Mas antes, essa Generative AI, ela está dentro de um escopo muito grande, que tem por sua base a teoria, a ideia da inteligência artificial, que é esse que está em verde, né? Que engloba tudo, que o que é? São as máquinas que são capazes de realizar alguma tarefa que precisa de alguma inteligência humana. E ela é inteligente por si só de conseguir realizar algumas tarefas, né? E isso aí, esse tipo de inteligência artificial tem em todo sítio, né? Tem em todo lugar. Até no micro-ondas, por exemplo, ou no frigorífico, que a pessoa pode setar, por exemplo, um timer lá para o micro-ondas, ele contar até 30 e quando der 30 ele desligar ou ele ligar, pronto. Esse tipo de coisa são
formas de inteligências artificiais muito básicas, né? Mas que fazem parte de um conjunto aí onde o robô, uma máquina, consegue fazer alguma coisa que requer algum tipo de inteligência, né? Nesse exemplo que eu dei, contar, poder fazer uma contagem. E aí, isso vai entrando um pouco mais, né? Os estudos foram avançando e aí começaram com o conceito de machine learning. Acho que já devem ter ouvido falar também. Esse aprendizagem de máquinas, né? E isso eu, por acaso, estudei muito profundo isso aqui, depois eu vou comentar até um pouco, mas machine learning já é bem mais avançado, são algoritmos baseados em modelos estatísticos e estocásticos, para quem tiver curiosidade depois pode ler um pouco mais sobre isso, mas eu só cito aqui para quem quiser fazer sua própria pesquisa, mas são modelos matemáticos bem avançados, baseados em probabilidades, em estatísticas, e que esse conceito de machine learning visa melhorar, aperfeiçoar o contexto da inteligência artificial em si, para que um computador, né, o robô ou a máquina, ela comece a, de forma autônoma e inteligente, aprender comportamentos ou aprender padrões. Ou seja, ela vai começar a ver padrões que nós damos para a máquina e, através desses modelos, ela vai processar tudo aquilo e ela vai aprender sobre esses padrões. Por exemplo, um exemplo muito conhecido que eu deixei até aqui, a Netflix. Eles têm um sistema de machine learning que eles recomendam lá os filmes e as séries baseados no nosso comportamento. Ou seja, essa pessoa gosta muito de filme de comédia ou ficção científica. Então a Netflix aprende sobre nós através da nossa interação com a app, com a plataforma deles, e ela começa a predizer, a nos sugerir. Então, isso é o conceito de machine learning. E aí nós entramos para uma camada ainda mais baixa, mais aprofundada, que é chamado de deep learning. Para quem também tiver interesse também em se aprofundar nisso, vai poder ver um pouco ali sobre redes neurais, né? Temos que aprender primeiro os conceitos de redes neurais para aprender sobre deep learning, mas só para que saibam, né? É uma camada em que essa aprendizagem de máquinas que foi realizado ali no machine learning, ela deixa eu só multar aqui. Olá, Flávio, boa tarde. Se puder, só pronto. Olá, Hamilton, já. Pronto. Valeu. Deu jeito, pronto. Bem-vindo. Sim, Deep Learning, ele vai, através de redes neurais, que são modelos ainda mais avançados de aprendizagem de máquinas e agora também de predição, ela vai juntar dados e vai processar isso de uma forma que ela vai conseguir otimizar os resultados. E o mais interessante do Deep Learning é que ela também pode ser usada para uma quantidade muito grande de dados e de várias bases de dados diferentes. E então já é uma camada mais dentro. E aí nós, recentemente, né? Quando eu falo nós, eu digo mesmo a humanidade em si. Nós, há mais ou menos um ano atrás, há um ano e meio atrás, foi que surgiu a ideia, já existia, claro, mas surgiu para nós, utilizadores finais, a ideia e plataformas e ferramentas que usam isso aqui, que é o que eu falei no início, que é a Generative AI, que é a inteligência artificial gerativa ou generativa, como queiram falar. Que aí ela é a junção de todo esse conhecimento, de toda essa classificação, de toda essa aprendizagem de máquinas. Ela vai aprender, inclusive, como o ser humano se comporta, por exemplo, a nível, seja textual, seja áudio, seja vídeo. Ela vai aprender padrões e ela vai conseguir dar respostas baseadas num conjunto grande de dados que ela tem. Então, ela vai gerar resultados de acordo com um conjunto muito grande. E o interessante disso é que, pronto, voltando ao que eu estava a falar, pronto, ano passado, recentemente, acho que foi mais ou menos um ano isso, ou um ano e meio no máximo, nós vimos aí que a empresa OpenAI,
que ela é inclusive do Elon Musk, né? Muito conhecido, o dono da Tesla. Ela lançou a ferramenta ChatGPT ano passado, que ele trouxe a popularização disso e começou a trazer isso para o utilizador final. E depois veio o Google, lançou também o Bard, que depois já descontinuaram e já não existe mais, agora é o Gemini, que é tudo baseado nessa AI generativa. Ou seja, ela consegue gerar textos, imagens, vídeos e etc., através de tudo que ela aprende, numa base de dados muito grande. Isso aqui é algo que para muitos é, inclusive, um pouco assustador, não é verdade? Não sei se todos estão a acompanhar, eu estou a acompanhar isso bem de perto, mas o movimento dessa tecnologia, desses estudos em AI generativa, está num ponto que em 10 anos assim, é difícil até predizer o que é que as profissões que vão estar por aí, o que é que vai existir, o que é que não vai existir. Então, é algo bem assim interessante e chega a ser até um pouco assustador em vários casos, como se a ficção científica hoje em dia fosse um pouco da nossa realidade. Pronto, eu deixei aqui, apenas só quis falar um pouco desses conceitos básicos, mas se quiser resumir tudo que eu falei nos últimos minutos, é só lembrar que, pronto, tudo que nós vamos falar, na verdade, é sobre a AI generativa ou gerativa, como queiram falar. Pronto. Eu tenho até, vou deixar aqui o link se quiserem ver. Pronto, eu há alguns anos atrás, em 2015, publiquei um artigo junto lá da Drexel University, nos Estados Unidos, e nós publicamos lá e fomos para uma conferência em Washington, D.C., que falava de Machine Learning. Então, isso aí foi em 2015. Então, ano passado foi que começou, então já dava para ver para onde é que isso ia andar. Eu já conseguia já ver que uns anos para trás, de uns anos para frente, isso ia avançar muito. E aí, quando eu falo que eu estou a acompanhar isso de perto e tô assim um pouco até, não sei se a melhor palavra é assustado, mas assim, estou impressionado com o que vejo, é porque os artigos, se nós formos procurar no I3E, artigos mais atuais, também nós vamos ver muitos estudos matemáticos que estão a ser feitos e que vão, daqui, sei lá, uns 8 anos ser colocados em prática e vai avançar ainda mais a AI generativa. Mas para quem tiver interesse de ler um pouco sobre Machine Learning, que é um dos princípios mais básicos, eu deixo aqui esse link desse artigo que eu fui um dos escritores dele. E lá, basicamente, foi um sistema de Machine Learning para ele fazer predição de candidaturas para vaga de emprego. Ou seja, a empresa tinha lá 30 pessoas na base de dados e a inteligência artificial automaticamente selecionava o que elas consideravam melhor. E aí, no lugar do recrutador ia analisar os 30 CVs, ele ia analisar uns 6, que foi o que a inteligência artificial ela filtrou como os melhores. Então, era esse modelo que nós criamos na altura. Fica aqui para quem tiver interesse. Mas pronto, então vamos agora um pouco, como falamos, né, no Brasil muito, vamos colocar aqui a mão na massa e vou mostrar um pouco alguns exemplos aqui de como uma inteligência artificial dessa gerativa, ela pode nos ajudar no nosso dia a dia, a escrever nossos testes. Temos essa ferramenta aqui, que eu vou trazer lá para cá, chamado Find, certo? Essa ferramenta é esse site aqui, ela é gratuita, Find, ela também tem uma opção paga, e aí a maioria das ferramentas são assim, tem o grátis e tem o pago, então ela tem um limite diário de requisições grátis que podemos fazer, enfim, a maioria são dessa maneira. Essa ferramenta, ela tem vários modelos aqui, modelos esses são, digamos que, vamos dizer que são inteligências artificiais, vou até aumentar um pouquinho mais, são diferentes inteligências artificiais que ela tem, vamos pensar, né, nesses modelos, de uma maneira simplificada. E aqui nós podemos interagir com esse Find, eu acho muito interessante, porque eu acho esse modelo dessa empresa muito robusto e ele é gratuito. E na maior parte dos planos aqui, tem alguns prós, esses três, mas o Find Instance
instant e esse find 70B, o 70B tem um limite, mas é gratuito ainda, e o instant é gratuito. Basta fazer um login, que é grátis, como eu falei. Enfim, mas basicamente o que é que eu quero propor? Eu quero propor o seguinte, vamos dizer que eu quero criar testes para o meu site, o meu website, para o meu cliente. Não sei se conhece, esse aqui é muito conhecido, esse website aqui é um website fake deixa eu carregar, pronto. É um website fake de login, né, que a pessoa vem aqui e isso aqui é fake, tá bem? É só para estudos, quem quer fazer estudos pode treinar aqui os testes automatizados e pronto. Ele é só isso, o site, a pessoa vem, mete o username, mete a password e faz o login. É só um exemplo. Vamos dizer que eu cheguei para trabalhar agora nesse site, ele não tem teste. E eu sou o QA, o QA, o analista que vai criar os testes para esse site. O que é que eu posso fazer? Eu já trouxe tudo meio que copiado aqui para facilitar. Nosso tempo é curto. Então, vamos dizer que eu quero criar testes automatizados para esse site aqui, certo? Lembrando, para esse site aqui. Faz um username, password e login. Tá bem. Então, eu posso vir aqui e dizer, olha, faça um teste em Cypress, ou em Selenium, ou no que quer que seja, a nossa ferramenta que nós vamos utilizar, que acesse esta página, e aí eu digo qual é a página para a inteligência artificial ver lá, e faça um login com sucesso. Ou seja, eu quero criar um algoritmo, um código que vai aceder a esse link e vai fazer um login. E eu não dei mais detalhes, eu só disse bem por cima. Certo. A inteligência artificial, ela já está... eu gosto muito dessa, que ela é muito detalhista. Ela, inclusive, explica como faz para instalar o Cypress, caso a pessoa não saiba, e dá um pequeno exemplo disso, como isso é feito. E ela acabou de gerar os testes. E ela diz, inclusive, qual ficheiro que eu tenho que criar, onde é que eu tenho que colar isso, pronto. E ela acabou de fazer esses testes aqui, automático em segundos. O que é que eu fiz para facilitar? Já deixei meio pronto, né? Eu copiei isso, vou lá no meu, sem nem precisar olhar, vou lá no meu editor, aqui, já meti, certo? E aí, se eu vier aqui, para quem não tem conhecimento de Cypress, mais uma vez, não precisa se preocupar, eu só quero mostrar como ela funciona bem e a inteligência artificial criando o teste para nosso uso. E aí, em Cypress existe esse comando aqui, eu quero mostrar se isso vai funcionar ou não. Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Vamos aqui correr os testes no Google Chrome. E olha aí. Percebam que a inteligência artificial já encontrou um erro aqui, certo? Eu copiei e colei. E foi bom que isso aconteceu, porque nós podemos falar isso para ela. Nós podemos dizer o seguinte, ó. Nós podemos vir aqui e pedir para ela nos ajudar a corrigir esse problema. Deixa eu só encontrar onde é que ela está. Ok. Eu encontrei esse erro. Olha que interessante. E aí ela vai tentar nos ajudar, nos dar um código para tentar resolver, certo? E aí ela está dizendo, olha, tem aqui algumas alternativas de como corrigir esse erro. Eu já vi que ela não está, nesse caso aqui, muito assertiva, porque pelo que eu vi pelo código, e aí ainda, é como eu falei, essas inteligências artificiais, elas estão ainda em evolução, mas pelo que eu vi o código, ela não conseguiu entrar porque ela não está a fazer o login corretamente. Como nós podemos ver, aparentemente, o clique
não está a ser feito no sítio correto por algum motivo. É por isso que ela não consegue encontrar essa mensagem. Então, ela está a falhar antes disso. Então, provavelmente, aí vai agora a intervenção humana, né? Ela entregou basicamente tudo que nós precisávamos. O código que nós precisávamos, né? Ela entregou toda a estrutura e ensinou. Mas eu vi que o locator está com um problema, ou seja, o botão de login. E o locator deve ser desse tipo aqui, login button. Só isso que ela errou. E aí eu venho aqui e só preciso adicionar button. Se eu adicionar, ela provavelmente já executei novamente, mas deixa eu fazer novamente aqui. Podem ver, login com sucesso. Então, percebo, ela vai aprendendo. Isso, inclusive, deu essa interação que eu fiz com ela vai levar de aprendizado para próximas. E talvez, se eu falar aqui para ela, ok, mas quero outro código diferente. Talvez ela até já gere uma versão com essa correção, por exemplo. E aí ela já aqui já está, ela ainda não corrigiu, ela ainda está aprendendo, mas pronto. Ela entregou praticamente tudo feito. Nós tivemos apenas a necessidade de alterar um locator, né? E isso é porque eu estou utilizando esse modelo aqui, Find Instance. Se eu utilizar, por exemplo, modelos pagos, às vezes que podem ser mais inteligentes, né? Pode ser que já gere, inclusive, 100%, né? E aí nós podemos fazer um teste, se quisermos, também com esse modelo aqui. Pronto. Eu fiz vários e só uma coisa, o detalhe, nunca a resposta é a mesma, né? Ela sempre está em constante aprendizado, então ela vai aprender com o tempo, né? Pronto, aqui eu já percebi novamente que mais uma vez ela está errada nesse clique do login, mas pronto, ela deu 99%, digamos assim, do teste. Deixa eu voltar para o Find Instance. Certo. Agora, olha que interessante. Ok, ela nos deu um teste de uma forma muito simples, mas não existe padrão de projeto nenhum. Aí eu posso dizer, tudo bem, eu queria o mesmo teste, mas agora utilizando o padrão de projeto Page Objects, né? Para quem não conhece, Page Objects é um padrão de organização de testes automáticos. Ele ajuda a criar testes de uma maneira que nós conseguimos reutilizar melhor as nossas funções no nosso código. E aí ele ensinou aqui como criar. Ele falou, crie uma classe, coloque esse método na classe, tá aqui os métodos, pá. E aí no lugar do teste, em vez de chamar os códigos todos de uma vez, nós vamos chamar a page, a página, e os métodos da página. E aí ele vai explicar ainda o que é o Page Objects, como é que é feito, e ele ainda dá uma conclusão. Diz que, olha, ao utilizar o Page Objects, você melhora a estrutura do seu código, facilitando a manutenção e reutilização de componentes de teste. Então, olha que interessante, não é? Em poucos segundos aqui, nós conseguimos um teste pronto e a inteligência artificial ela foi capaz de ir lá naquele link, contextualizar o nosso problema e gerar uma solução. E aí o céu é o limite. Aí nós podemos continuar a pedir mais coisas. Por exemplo, é possível fazer esses mesmos testes utilizando APIs, ou seja, teste de API, no lugar de ser com a interface gráfica? Aí ela vai sugerir também algumas formas de interagir com utilização de APIs. Nesse caso, ela não percebeu muito bem, não é? Ela não está a mostrar aqui os endpoints, não é? Talvez se nós mudarmos aqui para o Instance 10B, que é um modelo um pouco mais inteligente, nós podemos pedir para ela fazer um teste de API. É possível combinar, ok, por exemplo, nós podemos fazer isso aqui, ó. Faça um teste em Cypress, que é teste, faça um login com sucesso com
testes de API. Vamos ver se ela vai agora perceber melhor. Agora ela percebeu um HTTP no lugar disso e ela vai escrever o teste. Pronto, agora sim. Ela deu toda uma estrutura do que seria um teste de API, inclusive com autenticação e como esse modelo 70B, né, como eu falei, é um modelo que tem, ele é pago, ele é grátis até um certo limite, mas já vemos que o modelo grátis já faz muita coisa, né? Então, eu vou voltar para o totalmente gratuito, Find Instant, mas olha que interessante. Já temos um teste de API. E aí, agora eu posso voltar ao contexto. Ó. Por exemplo, agora voltando ao teste de UI, ou seja, eu pedi a UI, depois eu pedi a API, agora eu voltei para a UI. Ó. Voltando ao teste de UI, quero o mesmo, mas agora com usuário ou utilizador inválido. Então, vamos ver se ela vai ter a inteligência para voltar e criar testes para utilizador inválido. Ela fez. Ela fez aqui a pessoa digitando aqui um password que é errado, que não vai funcionar para o login, e ela criou o nosso teste de utilizador inválido também. Eu não vou ficar colocando tudo aqui no nosso código, porque senão vai demorar muito. Eu quis fazer só um exemplo de um, só para nós vermos. Mas olha como ela é inteligente a esse ponto, né? Ela lembra a inteligência artificial, ela aprende. Por isso que eu falei daquele modelo que é gerativa. Ela aprende com o que foi, com uma base de dados, com nossos inputs. E aí ela vai gerando o contexto daquilo e ela vai respondendo de uma forma muito natural ao nosso contexto. Agora, olha que interessante. E eu posso continuar ainda mais um pouco com ela. Ah, tudo bem. Agora eu quero que crie esses testes. Vamos dizer, eu criei um teste automático. Mas eu esqueci de criar os testes manuais, né? A escrita dos testes. Agora eu quero, olha, cria os testes para esse mesmo site, porém agora faço os testes utilizando a linguagem Gherkin, com o BDD. Para quem conhece BDD. E aí ela vai sugerir aqui como é que ficaria esses testes com login com sucesso, login com credencial inválidas, login com empty fields, com sem nada, a pessoa sem meter nada, né? Deixar em branco o que é que aconteceria. E aí ela ainda explica como é que a pessoa vai poder correr isso em Cypress e tudo, se ela quiser implementar em Cypress. Então, olha que interessante, a pessoa vai copiar e colar e pronto, ela vai ter todos os testes em BDD. Isso é muito interessante. E olha como é interessante. Ó. Quem conhece BDD sabe que quando algo está a se repetir no início, é interessante meter isso no background, para poder ser reutilizado e não precisar ter isso em todos os steps. Então, eu posso até colocar isso aqui. Ó. Vi que o passo given, eu vou meter aqui no inglês, que eu tinha feito em português, mas ela está respondendo em inglês agora. Vi que o passo given I am on the login page sempre aparece. Pode colocar ele no background, por favor? Aí, vamos ver aqui a resposta da inteligência artificial. Pronto. Aí ela já percebeu. Eu dei a sugestão a ela de que era melhor no background, porque se repetia, e aí não vai ficar mais dessa forma, não é? Que é sempre assim. Não, agora, já que já sempre se repete, como primeira etapa, ela coloca aqui, mete isso aqui no background. E aí vai. E aí assim, as possibilidades aqui são inúmeras, né? Eu trouxe até outros exemplos, mas pronto, eu acho que nem precisa entrar em tantos exemplos, porque já deu para perceber a ideia, né? Essas inteligências artificiais gerativas, elas são muito interessantes e inteligentes. Se eu mudar o contexto para, por exemplo, esse outro website, ó, que ele é basicamente para teste de API, é para a pessoa clicar no link e para a pessoa só ver o status code, ela é bastante interessante, a inteligência artificial é bastante interessante já para mudar o contexto instantaneamente. Eu posso dizer, faça um teste agora nesse e verifique todos os status codes disponíveis na UI. E aí, ela vai gerar agora o outro código, mais uma vez em Cypress,
com a lista de status codes aqui gigantesca, e aqui ela até entrou num loop aqui, ó. Ela está gerando aqui até o 400, muito provavelmente. E aí é até bom que ela já gerou aqui, pronto. E aí nós podemos utilizar isso na nossa construção de testes. Aí se eu quiser, por exemplo, interromper ela e dizer assim, não foi bem isso, não foi bem isso que eu queria. Deixa eu carregar aqui novamente. Ela voltar. Por exemplo, não foi dado o website. Tadadã. Eu quero um teste eu quero, por exemplo, testes. Eu quero testes para não dar muito contexto mesmo, para deixar ela sugerir que verifique os status codes presentes na página. No caso, nós vimos que lá tem 4 status codes, né? No caso, 200. Estou sendo um pouco mais específico, porque senão viram que naquela ela ficou presa no loop, ela ia tentar gerar do número 200 até o número 400. No caso, 200, 400, quando clicados, e a página retorne o status code respectivo. E aí ela vai agora, nós melhoramos aqui um pouco a nossa entrada para ela. Pronto, e agora ela vai gerar todo o algoritmo, todo o código aqui de como fazer os testes dessas respostas, né? E aí, claro, pode ter um erro, pode ter um endpoint que esteja errado, pode ter alguma coisa, às vezes o link, ela pode se confundir às vezes num clique, como nós vimos no exemplo anterior. Aí, para isso, nós vamos lá e corrigimos pequenos detalhes, mas o grosso, digamos assim, né, ela até já deixa aqui a opção de copiar, a pessoa já copia, já cola lá e só ajusta da maneira que for necessário. Mas pronto, é isso que eu queria trazer em relação a essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é apenas uma ferramenta, essa Find aqui, dentre várias que eu vou citar daqui a pouco. Eu só quis mostrar o exemplo de uma e agora eu vou citar outras também. Tá. Então, já vimos aqui digamos aqui, uma introdução aqui, o poder do que é que essas inteligências artificiais são capazes de fazer, certo? E aí, para isso, agora, nós vamos entrar num conceito bem rápido, só para falar que é um conceito mais básico de inteligência artificial em automação de testes, que é o chamado self-healing. Self-healing, ele é o quê? Ele é a capacidade de um até tem aqui o Wolverine, né? Ele consegue se recuperar. É como se fosse isso nos nossos testes. Os testes, se eles encontrarem um erro, eles conseguem se recuperar. O William até comentou que não conhecia essa inteligência artificial, né, William? Acabei de ver seu comentário, enviou a mensagem alguns minutos atrás, né? Muito bom, não é? É interessante, tem vários modelos numa ferramenta só. Nós conseguimos usar aquela Find até gratuitamente, e pelo que eu vi é ilimitado, a Find Instant, que é o modelo mais básico deles. Então, é bem interessante mesmo. Obrigado pelo comentário. E voltando ao self-healing, o self-healing ele é algo que muitas ferramentas elas estão a trabalhar nisso, que é, ou seja, a ferramenta ela se auto-conserta, digamos assim. Não é que ela se auto-conserta, mas ela consegue avançar do teste. Vamos supor naquele caso nós tínhamos lá aquele botão de login, que na verdade tinha o ID login, mas tinha um botão dentro no CSS Selector. Então vamos dizer que o self-healing ele ia ser capaz, por exemplo, a nível de código, de fazer isso aqui automaticamente, né? Ele ia chegar e, ok, não deu, login não deu jeito, então eu vou tentar, por exemplo, login button, né? Isso seria uma capability,
uma feature de self-healing, né? Ele automaticamente faz essas tentativas por si só e tentar avançar o teste. Isso é muito interessante, porque às vezes nós trabalhamos com testes automatizados, sabemos, principalmente de UI, que às vezes está em constante mudança a interface gráfica do utilizador, então, se for alterada alguma coisa lá, se o teste não for feito de uma maneira muito robusta, pode ser que quebre, né? E aí o self-healing ele adiciona uma camada. Mesmo que eu tenha feito lá um CSS selector bem bonitinho, tá ótimo, mas ele ainda vai adicionar essa camada a mais de proteção, tornando a execução do teste automático muito mais dinâmica. Algumas ferramentas já suportam self-healing, já tem suporte para o self-healing no mercado, por exemplo, como o Selenium. O Selenium existe, por exemplo, o Selenium, não sei se é assim que fala, a menor pronúncia, Selenium, ou Applitools, que é uma ferramenta bem conhecida. Essas duas ferramentas não tenho como mostrar aqui como funciona também em detalhes, porque realmente o nosso tempo é curto, mas se quiserem ver uma ferramenta de self-healing para Selenium, recomendo essas duas, talvez são as duas mais utilizadas no mercado. O Cypress, inclusive, no GitHub deles, também deixo esse link para quem quiser acompanhar, eles têm uma task aberta para a implementação de self-healing e pronto. E isso aí podem acompanhar, ainda está lá aberto, eles ainda estão a trabalhar nisso, mas em algum momento eu acho que, assim, pelo que eu tenho visto, pelo menos talvez pelo próximo ano aí, mais um aninho, nós vamos começar a ver muitas coisas de inteligência artificial em outras ferramentas como Cypress, Playwright e esse tipo de coisa. Atualmente, não temos tanto assim para essas mais populares como Cypress, tirando Selenium, Cypress, Playwright, essas aí ainda não temos ainda muito esses mecanismos já. Mas, por exemplo, temos essa outra ferramenta aqui, Test Gold, que é um plugin para o Cypress também, para quem tiver interesse, que ele também trabalha com self-healing, né? A ideia dele também é conseguir de forma automática corrigir e avançar, fazer com que o script não quebre durante a execução dos testes automáticos, né? Mas eu deixo esse último ponto aqui, né? Que essas ferramentas ainda são muito limitadas. Self-healing é algo que existe, mas não são todas as ferramentas que tem. Essa aqui, por exemplo, a Applitools é paga, né? Muitos, a maioria ainda é pago. Mas nós podemos meio que fazer nosso próprio self-healing, se nós quisermos, né? Podemos simular ele através de um por exemplo, no Cypress nós poderíamos fazer algo desse tipo, né? Uma vírgula aí com uma espécie de um ou, de um or, e aí iríamos ter vários locators, e aí se variar um pouco o locator, o código continua. Mas aí não é uma inteligência artificial, né? Somos nós que estamos sendo inteligentes e ajudando a ferramenta a avançar, né? Mas pronto, é uma coisa que eu acho interessante, self-healing, que eu espero que talvez no próximo ano, isso aí nós vamos, no próximo ano, daqui para 2025, nós vamos começar a ver isso aqui de maneira mais presente nas plataformas. Então, para quem já quiser sair à frente, né, já quiser já começar a ler quando isso for disponível, já poder estar a par disso, eu recomendo ver um pouco sobre self-healing. Tá. Agora, de uma maneira bem rápida, eu vou passar aqui por 7 ferramentas ou 8 ferramentas, eu acho, sobre testes automáticos que utilizam inteligência artificial. Para tudo, eu vou deixar o logo aqui, para verem aqui como é que, só para o logo, para quando forem lá no link, verem que é essa mesmo. E o link vai ficar aqui. E aqui eu vou dizer do lado esquerdo qual é o propósito de cada uma dessas ferramentas. Foi um estudo massivo que eu fiz, eu experimentei quase todas essas ferramentas, foi bem assim, muita coisa mesmo, e eu tentei sintetizar e trazer isso bem resumido para esse webinar. E aí isso aqui é algo muito, eu acho assim, muito bom para ter como referência, porque isso aqui é um guia para nós todos sobre as ferramentas que pelo que eu vi, pelas pesquisas que eu fiz, eu considero as mais relevantes atualmente no mercado para ajudar com códigos automatizados com automação de testes. Por exemplo, tem essa Testing, que é da Tricentis, que é uma empresa, né, muito conhecida aí no mundo de software.
que ela foi fundada em 2016. Essa testing ela serve para automatizar testes web e mobile com o uso de inteligência artificial. Fez tanto sucesso que foi comprada, né? Agora pertence à Tricentis, como eu falei. E basicamente ela grava as interações do utilizador lá no ecrã ou no telemóvel e ela vai vendo como é que a pessoa utiliza, como se fossem testes exploratórios, né? A pessoa vai fazendo o teste exploratório, ela aprende, ela vê como é que são feitos os testes, como é que o utilizador está mexendo ali na aplicação ou no website, e ao final de algum tempo, depois que ela aprende, ela começa a sugerir casos de teste e coisas que talvez a pessoa não esteja, testes que a pessoa esteja esquecendo. E ela faz isso baseado no comportamento, ela aprende isso, né? Então, é uma ferramenta interessante, às vezes, para ter, porque, pronto, basicamente ela vai estar a sugerir coisas que nós podemos, talvez, esquecer. Então, essa teste, quem tiver interesse de ver, pode ver. Ela tem um limite, ela é grátis e também tem a versão paga, mas pronto, fica aí como referência para quem quiser analisar. Tem também a Applitus, essa empresa grave, eu aposto muito nessa empresa aqui, assim, não tenho um contrato, não tenho nada com eles, mas eu acho que eles estão indo num caminho bem interessante com inteligência artificial. Tanto que eles têm lá a ferramenta de self-healing para Selenium, já eles foram pioneiros nisso, e eles estão agora a seguir ainda, mais ainda com a inteligência artificial, no campo de Visual AI, né? E eles até já criaram aí essa API de Visual AI para Selenium, Cypress, para Appium, e ela faz testes visuais. Ela vê lá o que é que mudou ali no ecrã da pessoa, ali na tela, e ela e ela mostra, né, possíveis alterações que não foram esperadas, né? Testes visuais, né? Para quem conhece teste visual, sabe o que, é que eu estou falando. Ela faz uma comparação de screenshots e a inteligência artificial ela faz isso de uma maneira bem interessante, né? E eu recomendo para quem tiver interesse em Visual AI Testing, que eu acho que para os próximos anos vai ser algo que vai ser muito utilizado, né? Porque nós sabemos que os testes funcionais e automáticos eles são bem interessantes, mas eles não olham muito, na maioria dos casos, para questões de design e de como as coisas estão disponibilizadas no ecrã, né? Já essas ferramentas eu acho que vão ser cada vez mais integradas aí nos workflows das empresas daqui para frente. Bem, isso aí é a minha aposta, né? Tá, temos também essa ferramenta aqui, SQI, que também eu deixo como recomendação, que basicamente ela automatiza tudo, tudo. Ela é fundada em 2021. Ela é recente até, mas ela automatiza tudo, até desktop, para termos ideia. Então, basicamente, a AI, ela encontra qualquer coisa, é bem interessante mesmo, ela encontra qualquer coisa que tiver na tela da pessoa sem a necessidade nem de locate, nem de elemento, nem nada. Ela vê como é que nós utilizamos, é similar a essa aqui, a testing, ela vê como é que nós utilizamos a aplicação e aí ela captura os nossos movimentos e ela aprende. Ah, isso aqui é um botão, a pessoa foi lá, clicou, eu aprendi como é que é um botão de login, por exemplo, né? E aí ela faz isso de maneira também automática, baseado no que é no contexto que ela aprende da nossa utilização. Então, bem interessante também. askui.com. Essa também é bem interessante. É chamado virtuoso.qa. Pronto. Foi fundado em 2016 e eu fiz questão de trazer aqui a data de fundação de todas essas ferramentas para nós vermos que são ferramentas muito recentes, não é verdade? São ferramentas que podem ver. Acho que a mais antiga aqui que eu coloquei foi essa aqui, 2015. O resto é tudo muito recente, né? Então, pronto, é algo aí para nós vermos. Nos próximos anos, isso aqui vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Basicamente, ela utiliza linguagem natural, como nós estávamos ali fazendo Find, para criar os testes. É parecido com o Find, que acabamos de utilizar, também parecido com o ChatGPT, e ela também possui um self-healing, uma AI de self-healing internamente dentro da plataforma, né? Eu não encontrei plugins para utilizar, por exemplo, com Cypress ou com Selenium ou com outras ferramentas,
tem que ser mesmo dentro da plataforma, até onde eu vi, mas fica aí a sugestão para quem quiser também pesquisar ou ver outra ferramenta parecida com o Find, temos aí o Virtuoso AI, QA. Temos também essa daqui, Quirus, não sei qual é a melhor forma de chamar essa ferramenta, também muito recente, 2020. Ela utiliza AI para identificar os testes quebrados, né, os testes com problemas, e ela sugere correções. Então, ela é uma AI que ela ajuda também ali em debugs. Ela ajuda a debugar códigos. E ela basicamente, aí eu deixei aqui uma explicação, né? Ela cria um mapa de interação do utilizador com a aplicação e entende onde fica o maior tráfego ali do utilizador, quais são os pontos da aplicação que ele mais utiliza. E aí ele cria tipo uma espécie de journey, de jornadas lá na AI, e sugere também casos de testes baseados no que nós mais estamos a fazer ali. Então, é bem parecido com uma aqui atrás, que eu trouxe aqui também, com a SQI também, não, bem parecido com essa aqui, bem parecido com a teste. Pronto. Tem também essa daqui que eu trouxe, Perfecto, que ela é bem interessante também, porque ela também não precisa de código nenhum, ela utiliza... ela é bem interessante, é bem parecido com o BDD, com o Gherkin, com a linguagem Gherkin. Ela utiliza a linguagem natural para criar testes automáticos, sem necessidade de código nenhum. Então a pessoa fala, eu quero entrar nesse site aqui, aí eu quero clicar aqui e quero que o resultado seja esse. Só isso. Aí ela vai criar o teste automático disso. Tanto para web quanto para mobile. Então, essa Perfecto aqui também é uma ferramenta aí que eu listei porque eu achei interessante. Não tenho como mostrar todos, porque estamos a ver que são muitas ferramentas, é muita coisa. Mas só mesmo para sumarizar. Outra ferramenta que eu deixo, funcionais também, bem interessante, linguagem natural, Visual AI Testing, bem similar ao Applitools, possui mecanismo interno de self-healing e também já tem eles já estão a disponibilizar integrações com o Gira e TestRail, por exemplo. Então, também deixo aqui essa ferramenta. Deixo essas outras duas que eu não deu tempo de eu analisar essas duas aqui, mas eu vi na internet que muitas pessoas estão a utilizar e estão a achar interessante, então isso aqui fica, digamos assim, nossa pesquisa pessoal, dever de casa. Quem quiser se aprofundar nessas duas que não deu tempo de eu analisar, aqui temos essa ACLQ e essa Aqua aqui, que foram duas também, que são bem recentes aí no mercado. Enfim, então aqui elas, ó, são várias as ferramentas, né? Aí vai caber a nós a decidir experimentar. Primeiro eu recomendo experimentar e aí decidir o que é que nós vamos utilizar. O mercado é bastante novo, muitas estão sendo criadas, às vezes mensalmente aparece uma e outra ferramenta, então provavelmente algumas vão ser descontinuadas, outras vão continuar, né? E aí cabe a nós, aqueles que estiverem interessados, de estar acompanhando e vendo onde é que isso tudo aqui vai dar. Então são essas as ferramentas que eu deixo para QA, para a nossa área de qualidade. Para encerrar o webinar, já vou encerrar, já estamos chegando no fim, eu deixo aqui a lista de ferramentas bônus para inteligência artificial, que quem tiver interesse pode usar, pode dar uma olhada também nessas ferramentas. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada CapCut. Quem tem interesse em edição de vídeos, dá uma olhada que eu recomendo muito. Ela cria vídeos aí de forma autônoma e ajuda e edita os vídeos parece mágica, assim, é impressionante. CapCut. Também tem essa HiGen, também que é para edição de vídeos, ainda é mais avançada que a CapCut, porque ela cria mesmo imagens baseadas em texto e vídeos e tudo mais, então ela é bem inteligente. Tem essa Perplexity AI, que é bem parecido, pronto, o William que comentou que não conhecia a Find, é bem parecido com a Find também, essa Perplexity AI, e é interessante é que eles têm acesso ao GPT-4, que é o modelo do chat GPT que é pago, mas lá dentro dá para utilizar ele de maneira gratuita. Não sei se tem um limite, até hoje eu não consegui chegar nesse limite,
mas acho que dá para usar praticamente sem limite. Então, essa Perplexity AI. Essa ferramenta, eu não vou dizer muito, porque eu vou deixar para quem quiser mesmo ver, porque quem vê não vai se arrepender dessa daqui também, que é StudyFet. Ela é muito interessante. Eu não vou entrar em detalhes, mas ela ajuda com estudos. Ela ajuda, é porque eu quero deixar um suspense para que a malta toda queira lá experimentar. Aí eu não quero dar muitos detalhes, mas vou resumir um pouquinho o que ela faz. Ela sumariza as coisas para nós. Por exemplo, eu tenho um vídeo, digo assim, olha, pega esse vídeo aqui e faz um resumo. Ela analisa o vídeo e resume o vídeo para mim. Ou então ela diz os pontos mais importantes de um vídeo ou de um texto. Eu quero esse PDF, resume esse PDF. Ela faz esse tipo de coisa. Então, ela é muito poderosa para ajudar com os estudos. Não podemos esquecer, né? Eu deixei para o final as mais populares, até que eu quis mostrar mais as mais desconhecidas. As mais populares, a maioria da malta já conhece, são essas ferramentas aqui, que é Microsoft Copilot, que eles, no fundo, está aqui o link também, tudo aqui eu deixei link. Eles usam um modelo baseado no GPT-4, que também é interessante, que dá para utilizar o chat GPT-4 de graça, né? Até hoje eu também não atingi limite, eu acho que não tem um limite, assim, pelo menos, dá para usar muitas vezes por dia. Tem também o GitHub Copilot, que para quem tem interesse numa ferramenta que ajuda no desenvolvimento ali, por exemplo, no VS Code. Tem o GitHub Copilot, que ajuda na criação de código. Também deixo aqui para quem não conhece, vale a pena analisar. Ele, basicamente, para quem não conhece, ele ajuda, por exemplo, eu vou trabalhar com Python e vou trabalhar com PyTest, por exemplo. E aí a ferramenta vai perceber isso e vai sugerir as classes logo, vai gerar os métodos automáticos e eu só tenho que popular as coisas, ela faz tudo automático lá. Então, vale a pena também olhar. Tem o Google Gemini, que há 2 dias atrás eles tiveram um evento que houve várias mudanças, está cada vez mais inteligente. Eles são, eu acho, o concorrente mais forte, assim, junto do ChatGPT, da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Então, esses dois aí, acho que são os que estão tomando a liderança disso. E o mais conhecido de todos, talvez, né, que foi o primeiro a popularizar a AI generativa, foi o ChatGPT, que ele está na versão 3.5, para quem utiliza ele grátis, ou também na versão 4, que é a versão mais nova, que é a versão que tem coisas, que o modelo é mais inteligente, digamos assim, o modelo é mais recente, eles já treinaram, é a palavra que mais utiliza, assim, treinaram a AI já, ela já aprendeu com mais dados, né? E ela tem outras funcionalidades lá, mas é pago, acho que são, não lembro se são 12 euros ou não sei se são dólares, não lembro agora. Essa versão 4 ela é paga, mas sempre lembrando, se eu utilizar o Perplexity ou se eu utilizar esse aqui, o Microsoft Copilot, eu consigo utilizar o GPT-4 por debaixo. Eles utilizam isso. Então, é uma forma de utilizar o GPT-4 mais inteligente sem gastar dinheiro, né? Então, eu deixo aqui essas recomendações. É isso, muito obrigado. Vou deixar aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver algum comentário, quiser compartilhar, pode fazer. Mas, basicamente, o objetivo desse webinar foi sumarizar, porque está uma avalanche de conhecimento que eu vi na internet, várias ferramentas, muita coisa. Eu tentei pegar os trending topics, digamos assim, e tentei organizar numa apresentação para trazer de maneira sumarizada tudo que nós temos aí. Não tudo, né? Porque, obviamente, algumas coisas eu deixei passar, mas, pelo menos, eu tentei pegar o que está mais popular aí no mercado atualmente. É isso. Se tiverem alguma pergunta,